Graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado. Tem algo da parte de Deus para nossas vidas e eu quero que você preste muita atenção, porque muitos se falam do sacrifício de Cristo, mas poucos conseguem explicar qual foi verdadeiramente, como foi o ritual que Cristo teve que fazer justamente para nos livrar, nos livrar da morte. Como foi o ritual que levou Cristo a nos comprar para Ele e nos devolver a vida eterna. Então, isso daqui é que todo cristão deve saber. Todo cristão deve saber isso. Todo homem, toda mulher que se converte deveria aprender isso daqui, para não ter dúvida em seu coração. Por isso eu te peço, presta muita atenção nisso que vai ser falado para você agora, guarda na tábua do seu coração e espalhe isso o máximo que puder, porque tem muitas pessoas sem conhecer Cristo por não conhecer o seu feito, não conhecer aquilo que Ele concretizou na nossa vida. Então, meu amado, para a gente entender o ritual de sacrifício, nós vamos ter que ir no livro de Levítico, no capítulo 16, porque ali é o dia da expiação do pecado, o dia que Israel se ajuntava justamente para levar os cordeiros, seu sacrifício para tirar pecado. E ali nesse ritual, a primeira coisa que deveria fazer é Arão, o sacerdote da tribo de Levi, levar justamente o novilho para, primeiramente, sacrificar por ele e pela sua casa, pela sua família, para purificar ele e a sua casa, justamente para limpar o pecado dele. Esse novilho era para Deus perdoar o seu pecado, para ele poder começar também o seu trabalho. Ele tinha que fazer um sacrifício para ele mesmo, para se purificar do seu pecado e pedir perdão a Deus. Então, esse sacrifício desse novilho, nós não vamos precisar falar, porque o nosso Messias, ele não tinha pecado. Ele era perfeito. Então, não precisava. Ele era o sacerdote real e é o sacerdote real até hoje. Ele é o sumo sacerdote, justamente falando. Então, vamos falar o que o sacerdote tinha que fazer justamente na expiação do pecado, para tirar o pecado do povo de Israel. Tinha que se pegar dois bodes, justamente, e separar aqueles dois bodes. Mas antes de separar aqueles dois bodes, deixar o bode separado, eles, antes de entrar no santuário e começar todo o ritual, eles tinham que se preparar. E qual era essa parte do preparamento deles? Era justamente, antes deles vestir a roupa sacerdotal deles, eles tomar um banho e depois se vestir, porque eles tomando banho, eles iam ficar purificados justamente com todos aqueles rituais para começar a entrar e começar o seu trabalho dentro do templo. Por isso que existia ali a bacia de bronze, para que eles viessem se lavar na entrada do templo. Então, primeiramente, antes de começar a colocar a veste, eles tinham que tomar um banho no templo antes de entrar no lugar santo do santo. E aqueles bodes, depois que feito isso, ele tomou um banho, aqueles dois bodes que estavam separados, os dois bodes que estavam separados, eles tinham que jogar sorte ali, tirar sorte, ver que um bode era o bode emissário, que eles iam separar aquele bode emissário. Emissário, a palavra emissário, quero que você memorize bem isso. Emissário é um enviado a uma missão, um mensageiro. Capita isso comigo. Emissário, bode emissário, que está lá justamente no livro de Levítico, no capítulo 16. Você vai achar lá no versículo 10, capítulo 16, versículo 10. Você vai ver. Mas o bode sobre o qual caía a sorte
para ser bode emissário. Então esse bode emissário, que é um bode de missão, um bode enviado com uma mensagem, era um mensageiro, ele tinha que ser separado para ser enviado para o deserto. E o outro bode que ia ficar, esse bode ali, ele tinha justamente que pegar ele, né, e vai cortar o pescoço dele, emular ele, justamente para sacrificar, tirar todo o sangue daquele bode para a preparação de purificação do templo. Ali ia ser a purificação do templo com sangue. Por quê? O que ele deveria fazer? O bode que ia ser justamente sacrificado, né? Ele tinha que preparar uma bacia, um alguidar, uma bacia de barro, preparar aquela bacia, tirar o sangue do bode e aquele sangue espiar, depois entrar no lugar santo do santo e espiar em cima, 7 vezes em cima da arca da aliança, com o seu dedo, molhava o dedo no sangue e jogava em cima da arca. 7 vezes ele tinha que fazer isso e 7 vezes também do lado de fora do templo, para purificar o templo. Esse era o trabalho de purificação com um bode justamente que era sacrificado. O sacerdote deveria fazer isso. O sumo sacerdote que estava ali servindo naquela época deveria fazer isso. Então, o bode que ficou do lado de fora, esse bode emissário, o que o sacerdote fazia? Ele pegava ambas as mãos, que está no capítulo 16, no versículo 21 em diante, que está dizendo assim, o versículo 21, capítulo 16 de Levítico, versículo 21, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará toda a iniquidade do filho de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Então aquele bode ali era justamente o bode que o sacerdote pegava, botava as 2 mãos, lançava todo o pecado, toda a iniquidade, tudo que estava de ruim em Israel, para o bode levar. O bode era o bode para tirar o pecado do povo. Era aquele bode. Então o bode, ele era enviado para o deserto pelo homem e chegava lá e tirava o pecado do povo. Essa era a expiação. E depois, Arão viria o templo e faria o quê? Como ele banharia a sua carne, no versículo 24, vestiria a sua veste, depois que o bode era justamente, né, mandado para o deserto, e pegava aquele sangue, queimava a gordura, mas só que as fezes do animal e a carne, a pele, não ficava justamente no templo. Era enviado para fora de Israel e queimado. Essa era a função sacerdotal, justamente, para tirar o pecado. Esse era o sacrifício que está em Levítico, no capítulo 16, que foi feito justamente na lei de Moisés. Então, se Cristo ele veio cumprir a lei, e justamente esse ritual aqui, nós temos que saber aonde começou e com quem começou. Porque, primeiramente, nós temos que saber quem ia, né, preparar Cristo. Porque em Isaías, capítulo 40, versículo 3 até o 6, vai dizer o que, Isaías? A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem tinha que preparar não era o sacerdote? O sacerdote tinha que preparar justamente o bode que ia ser, um que ia ser sacrificado e o outro que ia mandar para o deserto. O sacerdote tinha que preparar isso. Então, Isaías estava falando da voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. E verdadeiramente, quem prepara o caminho do Senhor é João Batista. Era a voz do que clama no deserto. Quem apareceu? A gente vai ver isso em todas as 4 epístolas
de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ver isso literalmente, que João apareceu no deserto pregando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, se cumprindo o que Isaías profetizou. Mas só que João Batista, ele era um sacerdote? Sim. Por que ele era um sacerdote? Porque a Bíblia vai declarar que João Batista ele era filho de Zacarias e Isabel. Quem era Zacarias? Não era o sacerdote da ordem de Abias? Então, João Batista também tinha linhagem sacerdotal e poderia preparar o cordeiro. Ele poderia preparar o holocausto. Ele ia preparar o que tirava o pecado do mundo. Por isso que quando Jesus vem até ele, o que ele fala? Aí vem o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí vem o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu que verdadeiramente aquele dali ia ser o sacrifício que Deus ia nos garantir a vida eterna. Ali começa o ritual. Veja comigo, o que o sacerdote deveria fazer? Tomar um banho. O que Jesus, quando chegou perto de João Batista vira para ele e fala assim: eu careço ser batizado por ti. Eu careço ser batizado por ti, Jesus. E você vem até mim? Porque o que Jesus responde? Deixa que assim seja, para que se cumpra toda a justiça. Para que se cumpra tudo aquilo que está escrito. Para que se cumpra a lei de Moisés. Por quê? Assim seja. Porque João Batista tinha que preparar o cordeiro que ia tirar o pecado do mundo. Então, por isso que quando João Batista bota a mão na cabeça de Jesus, ele está transferindo aquilo que Israel trazia para ele, o pecado do povo. Consegue captar isso comigo? Ele é transferido justamente para quem? Para Jesus. Por quê? O que ele tinha que ser sacerdote tinha que fazer? Botar a mão na cabeça do bode e passar todo o pecado. Se João Batista, voz do que clama no deserto, ia preparar Jesus, justamente João Batista tinha que ser um sacerdote. E ele era um sacerdote. Então, por isso que quando Jesus ele levanta da água, que ele toma aquele banho, para começar o seu ministério, desce para ele quem? O Espírito Santo conforme uma pomba e repousa sobre ele. Por isso que João no capítulo 1, João no capítulo 1, ele vai justamente falar sobre isso, vai falar assim, João testificou, capítulo 1, versículo 31, olha o que João disse, e eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto em Israel, vim eu por isso batizar com água. Para que ele fosse manifesto em Israel, vim eu batizar com água. Eu não conhecia. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, versículo 33, eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vieres descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha o que ele está dizendo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Versículo 34, capítulo 1 de João. Então João, ele estava ali preparando o cordeiro e apresentar para Israel quem era o Messias. Porque foi profetizado justamente sobre isso em Isaías 53, que ele ia levar sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade. E verdadeiramente, ele tomou o castigo que nos traz a paz. Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías profetizou e falou sobre isso.
Então nós podemos ver que verdadeiramente João Batista, ele era um sacerdote, estava preparando o cordeiro para tirar o pecado do mundo. Tanto que quando João Batista, ele batiza, bota a mão, desce Jesus, sobe Jesus, que Jesus toma aquele banho na água, porque não existia batismo, tá? No pacto feito com Moisés. Na lei judaica não existia tanque de purificação, tá? Igual o tanque de Betesda, e rituais que fazia, tipo para tirar o leproso, Levítico 14. O leproso estava doente, então quando acabava o tempo de purificação, que ele ia ficar separado ali, tirar todo o pelo do corpo, quando acabasse aquela purificação ali de 7 dias, depois ele tinha que tomar um banho, aí sim ele ia ficar purificado. Então, Jesus, como não tinha pecado, então ele não poderia ser batizado para tirar pecado. Então, Jesus, ele estava ali fazendo o quê? Quem mandou João Batista batizar e apresentar o cordeiro. Então, ele estava ali para apresentar o cordeiro, por isso que ele falou, aí está o cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando Jesus, ele levanta da água, o que acontece? Desce o Espírito Santo sobre ele. O que acontecia com o sacerdote? O sacerdote tinha que tomar um banho e colocar a veste sacerdotal. Não é isso? Para depois começar o seu trabalho. Agora pensa comigo. Em Efésios, capítulo 6, fala da armadura, uma veste sacerdotal que todo o cristão tem que ter. O que é? O Espírito Santo de Deus. A armadura de Deus, que está dizendo ali. E quando Jesus ele sai da água, desce sobre ele o Espírito Santo. A veste sacerdotal desce sobre ele. E o que acontece? Se revestir de toda a armadura de Deus para que no dia mau não seja tentado pelo diabo. Resistir a ele. Jesus se reveste. E é conduzido para onde? Para o deserto. Para onde o sacerdote tinha que mandar? Justamente o bode que estava com todo o pecado de Israel. Para o deserto. E Jesus é conduzido pelo Espírito Santo, que é uma pessoa, para onde? Para o deserto. Revestido com a veste sacerdotal, para ir até o deserto. Encontrar com quem? Com o diabo. Mas por que ele foi encontrar com o diabo? Porque quando era lançado os pecados do povo de Israel, esse bode era enviado para ficar no deserto e ser oferecido esse bode para o diabo. Ali, em cima do pecado dos outros, para ser perdoado. A maldição de Israel estava em cima do bode. E Jesus, agora ele tinha a incumbência de tirar o pecado. Como que entrou o pecado no mundo? Pelo homem entrou o pecado no mundo? Pelo homem foi tirado o pecado do mundo. Isso foi aonde? Lá no Jardim do Éden. Adão, ele pecou contra Deus quando ele cedeu à vontade de quem? Do diabo. Então eu vim resgatar, Jesus falou. Eu vim vencer o diabo. Aí a Bíblia vai declarar que Jesus ele passa, depois de revestido, depois de lavado, depois de pegar o pecado de todo mundo, ele vai para o deserto. Como o bode foi. Encontrar com quem? O seu pior inimigo. Com aquele que enganou o homem. Agora o homem perfeito, igual a Adão, que não surgiu por mão humana, mas foi o homem criado por Deus perfeito. Por isso que os judeus não entendem até hoje. Eles acham que Jesus vai mandar o Messias da tribo dele, nascido de um homem e uma mulher, justamente para reinar igual Davi e matar todo mundo. Mas outra hora a gente vai falar sobre isso. Aí agora, vem o perfeito Adão e vai para o jardim, para o deserto, encontrar com quem enganou Adão
e Eva. E chegando lá, 40 dias e 40 noites que ele fica lá, o que acontece depois? Com fome, com sede. A primeira coisa que Satanás faz é o quê? Ué, você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Como ele estava revestido com a sua vestidura espiritual, com o Espírito Santo, que a espada é o quê? A palavra de Deus. O que ele fala? Está escrito também, que nem só de pão viverá o homem. Satanás, não satisfeito, o que ele faz? Leva Jesus para cima do templo e fala assim, joga daqui. Não diz que o Senhor dá ordem ao seu respeito e não deixará tropeçar em seu pé em pedra? Jesus vence ele de novo com a espada. Mas também diz, não atentará o Senhor teu Deus. Aí, não satisfeito, ele leva para o monte mais alto. O que ele faz? Mostra o reino do mundo, da terra. Ele fala que é o reino do mundo, não é o reino de Israel só não. É o reino do mundo. Mostra para ele, se prostra diante de mim e me adora, que eu te darei o reino desse mundo. Mais uma vez, Jesus usa a espada do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, ele usa o capacete, a couraça da justiça, a veste sacerdotal que ele estava, e fala para ele o quê? Para trás de mim, Satanás, porque adorarás um só Deus. Satanás foi e retirou. A Bíblia fala que veio o anjo e serviu Jesus. Ali, Jesus, ele vence Satanás. Satanás, não satisfeito, e falou que ele tinha que cumprir todos os rituais, levou ele até o final. Como ele era o único cordeiro, não tinha dois, era o único que tinha que fazer os dois. Como ele venceu e não tinha mais como ele prender mais nada no deserto, o que ele faz? Ele volta. Aí começa o outro ritual. Jesus começa a ensinar o que era o Evangelho para depois purificar. Porque a palavra purifica. Nós somos lavados com o seu sangue, que diz a Escritura. E o sacerdote tinha que pegar agora o bode, e sacrificar. Pegar o alguidar, pegar o incenso, pegar a farinha, pegar o manjar. E ali entrar. Porque para dentro do templo, e no templo que acendeu os incenso aromático, ali ia ficar uma fumaça, ali o Deus de Moisés se aparece para ele quando eles estão fazendo a purificação. Santo Deus da glória. Meu Deus. E o que acontece naquele dia? E o que acontece naquele dia? Eles pegam o sangue, está naquele alguidar, e espirra em cima da arca da aliança e todos os utensílios que está no templo. Era assim um ritual feito. O sangue do bode tinha que ficar dentro do santuário. O sangue do bode tinha que ficar dentro do santuário. E depois, a pele, a carne e o esterco do bode tinha que ser levado para fora para queimar. Então, o que aconteceu? Quando os sacerdotes pagam Judas, olha só, João Batista era um sacerdote, preparou para ir. Agora, Caifás, o sumo sacerdote, ele pega o Cordeiro de Deus justamente para sacrificar e tirar o seu sangue. Ao qual Judas entrega ele
entrega para ser açoitado dentro de Israel. E como que era esse açoite? Esse açoite, meu querido, o homem incumbido de açoitar, ele era mais ou menos isso. Eu vou te mostrar agora. Era várias tiras de couro, e na ponta dessas tiras de couro existia ossos pontiagudo, chumbo pontiagudo, ferro pontiagudos para ferir. Foi assim o açoite que foi feito em Cristo. Você vai entender por que eu estou te dizendo isso. Os historiadores contam que nenhum homem aguentava 40 chibatadas dessa. Por que que não? Porque quando eles batiam com o chicote na pele, além do chicote, existia o ferro, o chumbo pontiagudo e os ossos. Ele entrava na carne da pessoa e quando puxava o chicote, arrancava um pedaço da carne. Cortava as artérias, as veias, cortava os nervos. Então, quando pegava na costela, no peito, quando pegava na barriga, as vísceras saíam para fora. Então, nenhum homem aguentava sair dali vivo. Por quê? Perdia todo o sangue do corpo. Perdia todo o sangue do corpo. Olha o que acontecia. Jesus toma ali o açoite, derrama o teu sangue dentro de Israel, dentro do templo, para purificar. Lá ele deixa seu sangue de purificação do pecado, para purificar Israel. Não é isso que você pediu? Não é isso que você queria? Está aí. Como diz no livro de Hebreus, que o sangue de boi, de bode, de carneiro não tira pecado. Entrando no mundo disse, sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparais. Então ele pegou o seu sangue e purificou Israel. Não é sangue que você quer? Então eu purifico com o meu, o povo. Por isso que a nova, velha aliança que Moisés fez era purificada com sangue, e Cristo fez um novo testamento purificado também com o sangue do Cordeiro dentro de Israel. Agora, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Tu está entendendo? O sangue de Cristo purificou de todo o pecado. O sangue de Cristo foi derramado dentro da cidade, dentro do templo de Israel. Dentro do santuário, dentro da cidade santa de Israel. Mas como falta uma coisa ainda, né? No ritual levítico não existia cruz. No ritual levítico não existia cruz. Não existe mesmo. Porque ali a cruz não é um simbolismo do ritual, que simboliza alguma coisa do sacrifício da lei de Moisés, não. Ali era para quebrar uma idolatria que eles fizeram ainda no Egito. Porque Jesus vai falar justamente isso em João capítulo 3. João capítulo 3. Jesus dá uma explicação para Nicodemos tremenda. E ele fala o quê? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que eu seja
levantado. O que quando Moisés levantou a serpente no deserto, o que aconteceu no deserto? O ritual acabou lá. Aqui está a carne, o que não presta mais para o ritual. Aqui está a carne de Cristo. Aqui está a pessoa de Cristo. O sangue da purificação ficou lá. Agora tinha que ser levado a pele, a carne para fora da cidade. O que não serve. Levaram. Aí eles falam assim, mas o povo judeu fala assim, mas no ritual cerimonial para tirar o pecado, dia da expiação do pecado, não tinha cruz, ninguém sacrificava ninguém na cruz. Verdade, porque Cristo não foi sacrificado na cruz. Cristo foi sacrificado dentro do templo. Ali só era uma amostra. De quê? João capítulo 3, versículo 14. Que diz o quê? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque quando o povo estava no deserto, Moisés levantou a serpente de bronze. Uma idolatria que Deus não pediu. Quem enganou Eva? Não foi a serpente? Como é que Deus ia pedir uma serpente se ele fala nos 10 mandamentos que justamente não fazer imagem do que está em cima do céu, na terra, no fundo do mar? Que Deus é esse? Mas só que Deus fala assim, olha o que Jesus falou. Quem olhava para a serpente de bronze de Moisés ficaria vivo. A víbora poderia morder, a serpente poderia morder o povo, e eles viviam. Ficava vivo, achava vida. Jesus estava falando assim para Israel: se vocês hoje pensam em viver, se vocês hoje querem vida, Israel, olha o que ele fala para Nicodemos. Nicodemos, assim como Moisés, assim como o povo judeu levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Santo Deus da glória, Abba Pai. E até hoje, eles estão olhando para o deserto, adorando o bezerro de ouro. Até hoje, o povo das igrejas estão adorando o bezerro de Israel. Até hoje Deus fala: eu não habito em templo feito por mão de homem, porque Deus não entrou como sacerdote. Jesus não entrou no templo como sacerdote. Jesus entrou no templo não feito por mão de homem, que foi lá em cima no céu. Mas só que ele veio resgatar o que havia perdido. Quando Jesus está na cruz e fala: está consumado, o que acontece? O véu do templo é rasgado. Por que o véu do templo é rasgado? Por quê? Porque lá estavam os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos estavam escrito o quê? Não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho contra o seu irmão, não cobiçar nada de ninguém. Amará o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, e o seu próximo como a ti mesmo. Se Jesus não vem e rasga o véu do templo no ano 70, não destrói, a única religião que ia ter nesse mundo ia ser a lei assassina, que mata, que divide família, como dividiu a família de Israel, as 12 tribos de Israel. É isso, ia estar em guerra até hoje, justamente como está Israel, que nunca teve paz. Olha o sacrifício de Cristo, que até hoje para os judeus foram em vão. Até hoje o judeu não serve Deus, e a igreja hoje está mancomunada, ali enraizada nesse judaísmo pobre, inútil e eficaz para a salvação. É isso que vocês querem para a vida de vocês? Que Cristo seja crucificado de novo? É isso que vocês querem? Não respeitando a vontade de Deus? Por que a cruz, judeus? Por que a cruz, rabino?
Isaías capítulo 7, ele vai falar que viria. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que viria nascido de uma virgem. Você não aceita isso. Porque vocês mataram os profetas. Vocês aniquilaram os profetas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar que a letra mata e o espírito vivifica. A lei de Moisés mata, como matou Cristo. Em Gálatas ele vai falar que o filho da escrava, que é justamente a lei que receberam no Monte Sinai, não vai reinar junto com o filho das livres. Porque os filhos da que tem marido, como está em Gálatas capítulo 4, são mais. Os filhos da que não tem marido são mais numerosos do que a que tem marido. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque a porta é estreita. Poucos vão poder entrar por essa porta. Então, meu amado, se você está escutando essa palavra hoje, se você está escutando essa palavra agora, a lei de Moisés sacrificou Cristo. Cristo, Deus, ele pagou o preço, porque Deus nunca pediu sacrifício. Deus pagou para nos livrar com o seu próprio Filho. Ele veio pagar. Você quer sangue? Eu te dou sangue. Eu me sacrifico por você. Eu dou minha vida por você. É isso que você quer? Porque no princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne e andou no nosso meio. Tem noção do que é isso? Agora que você sabe, o ritual. Deus, ele vai dar alguma coisa para matar o seu próprio filho? Não. Quem é pai sabe disso. Pai não quer que a família se divide. Pai não quer que a família lute uma com a outra. Pai não quer que o filho briga com outro filho. Pai não quer isso. Pai quer obediência. Pai não vai pedir carro. Pai não vai pedir casa, igual as igrejas pedem hoje. Não, tu tem que ser fiel à igreja. Me dá seu carro, dá o seu dízimo, a sua oferta da lei, que mata. Se você está cumprindo a lei, você está anulando a obra de Cristo. Aí falam para mim, não, vamos ungir com óleo a nossa casa, nossos bens. Purificação do leproso também era com óleo. Quase tudo na religião judaica é feita com óleo também. Cuidado. Você está levando o espiritismo para dentro da sua casa e você nem sabe. Ah, vamos batizar. Não existia batismo na lei de Moisés. Purificação. Agora, Jesus falou assim, ó, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse fruto que tem que permanecer dentro de você é aquilo, ó, não me escolheste vós a mim, é Deus que escolhe. Se você tem o Espírito de Deus, foi porque Deus olhou e falou assim, toma meu filho, o meu Espírito. Agora, examine-se para ver se o Espírito de Deus está em você. Porque se você não tiver o fruto do Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo. Mansidão, temperança, longanimidade, paz, amor, benignidade. Se você não tem o fruto do Espírito, mano, se você está vivendo na carne, porque nem o diabo, é a própria carne, fruto da carne, bebedice, idolatria, fornicação, feitiçaria, isso tudo é fruto da sua carne, que o diabo usou no passado e quer usar agora para transformar a sua vida em nada, e chegar lá na frente, aquele que purificou e você voltou para trás de novo com todos aqueles rituais, falando para Cristo, eu estou anulando o que o Senhor fez,
porque eu não aceito o seu sacrifício, porque quando você faz isso tudo, pratica isso tudo, você está falando, eu não acredito no seu ritual, eu não acredito que Deus se sacrificou por mim, eu não acredito que Deus venceu a morte, eu não acredito que existe vida eterna. É isso que você está falando. Porque Jesus falou, eu vim para que tenha vida. Olha o que ele vai falar em João capítulo 3, versículo 14 e diante. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele, versículo 15, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho, ele não pediu o seu Filho. Por isso que os profetas dizem, Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Assim quis eu, Jerusalém, assim quis eu, igreja, ajuntar o meu povo assim, como uma galinha junta o seu espírito debaixo da asa, e você nunca quiseste. A maior maldição de hoje, no templo de hoje, na terra, foi a religião chamada igreja, dizendo que é a igreja de Deus. Por quê? Porque se dividiram. Jesus falou assim, eu terei um povo que não é desse aprisco e se transformará num só povo e terá um só pastor. Aí eles querem ser pastor e dono, parece que eles morreram na cruz, ser dono da igreja e ser dono do povo, que se chama ovelha. Ser dono do povo. Aí divide, igual a maldição está tão grande que eles dividiram as igrejas. É a Assembleia, é a Batista, é a Universal, tudo isso com a ganância de dinheiro. Não domine, meu irmão. Deixa o povo livre. É uma igreja só no mundo. Foi isso que os apóstolos fizeram. Não, eu sou o pastor presidente, eu sou o líder aqui. Não, você não tem que ir lá, você não tem que ir aqui. É presa sua, é sua. Você comprou com o seu sangue, não foi? Foi. Esse é o sacrifício. Se liberte, irmão, da religião. Que Deus ele é na sua vida. Amém? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus lhe abençoe e ilumine a sua mente em nome de Jesus. Fica na paz.